Eu dou graças a Deus por tudo, pela oportunidade de nós estarmos juntos, por vivermos isso aqui, sabe? Tem sido uma experiência maravilhosa. Estamos fazendo a luz de Cristo brilhar cada dia mais. O farol da palavra de Deus. A palavra de Deus é um verdadeiro farol que mostra o caminho certo, né? Então hoje nós vamos à última parte da história de Merlin Carothers. É a história registrada no livro Louvor que Liberta. Esse livro é uma bênção, tem sido uma bênção no Brasil inteiro, no mundo inteiro durante anos. A editora Betânia distribui esse livro. Então hoje, última parte da história de Merlin Carothers, ele diz: a cada dia eu me tornava mais consciente do poder do louvor, mas ao mesmo tempo estava travando conhecimento com algumas ciladas do inimigo. É guerra, né? É guerra. Olha aí, ó. Na época em que comecei a buscar na Bíblia mais revelações sobre louvor, fui levado a ver passagens da Bíblia que descreviam o poder que temos recebido em Cristo para vencer os poderes das trevas. Há muito que eu meditava na passagem de Marcos 16, onde Jesus fala dos sinais que seguirão aqueles que creem nele. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu tinha pedido a Deus em oração que me mostrasse se isso era válido para nós hoje e se fosse como e quando fazer uso dessa promessa. Merlin diz: notei que sentia um mal-estar quando estava perto de certas pessoas. Orei a respeito e recebi uma forte impressão de que o que havia de errado com elas era de natureza demoníaca. Pedi a Deus que, se eu tivesse de me vir face a face com alguém assim durante uma reunião de oração, que ele me orientasse o que fazer. Um certo soldado abandonou a esposa, deixando-a com 3 filhos para cuidar. Desesperada, a mulher tentou se matar. Levada às pressas para o hospital, sua vida foi salva. Alguns amigos a trouxeram a mim. Tinha o desespero estampado no rosto. Os amigos disseram-me que havia anos não a viam sorrir. Comecei a conversar com ela sobre o poder do louvor, mas depois de alguns minutos senti que devia parar. Olhei bem nos seus olhos e senti que alguma coisa estava errada com ela, que ali havia uma influência maligna. Senti medo, compreendi que estava frente a frente com o inimigo. Senhor, orei em silêncio. Já cheguei até aqui e não posso voltar agora. Vou avançar pela fé, confiando que tu vais operar algo. Olhando bem nos olhos da mulher, falei em voz alta, ordenando ao espírito mau que saísse dela em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do seu sangue. Seus olhos vidrados de repente se desanuviaram e ela pôde então ouvir as explicações de como Deus opera para o bem se apenas confiarmos nele e nos empenhamos em louvá-lo. Agora, ela estava livre para compreender e sorriu com uma beleza radiante. Jesus Cristo tinha quebrado as cadeias da escuridão que ameaçavam a sua vida. O capelão Curry Vaughan também passou a experimentar o poder do louvor em sua vida. Pouco depois que começara a louvar a Deus pelas dificuldades, chegou em casa certa tarde e ficou sabendo que sua filhinha de 2 anos tinha ingerido solvente e havia sido levada para o hospital. Curry saltou do carro e partiu depressa para lá. Sua mente era um redemoinho de medo e preocupação. De repente viu o erro que estava cometendo. Diminuiu a marcha do carro e agradeceu ao Senhor pelo que tinha acontecido. No hospital, já tinham feito lavagem estomacal na criança e tirado um raio-x. Curry foi informado de que 2 coisas poderiam acontecer. Primeiro, a menina teria febre alta e depois havia 95% de probabilidade de que ela teria pneumonia. Curry e sua esposa Nancy levaram a menina para casa, preparados para fazer muitas coisas, a fim de tentar salvá-la, e lógico, ficar observando-a como os médicos haviam orientado. Em casa, Curry tomou a menina nos braços e orou. Pai Celestial,
Sei que Satanás tentou atacar-me mais uma vez. E eu te louvei. Agora, Senhor, em nome de Jesus, Virgínia não terá febre e nem pneumonia. No dia seguinte, Virgínia acordou tão bem disposta e vivaz como sempre. Não sofreu nenhum dos efeitos previstos. Nada. Certo homem veio me procurar, diz Merlin, para falar de sua filha adolescente. Eu conhecia a família e sabia que sua filha tinha recebido dos pais bastante amor e carinho. No entanto, havia brotado nela um ódio violento contra a irmã mais nova. Estava sempre pronta a agredir a outra ou a atirar-lhe o primeiro objeto pesado que encontrasse, a mão. Os pais, grandemente perturbados, tinham-na levado ao psiquiatra, davam-lhe tranquilizantes e oravam havia anos para que Deus os ajudasse a encontrar a solução desse terrível problema. Os acessos de violência aumentaram e eles perceberam que a situação era muito grave. Falei com eles e desafiei-os a experimentar a única solução que ainda não tinham experimentado. O que é? Perguntaram. Dar graças a Deus por Ele lhes ter dado essa filha, para por ela suprir sua necessidade. Louvem-no, porque ela sabe exatamente qual é a maior bênção para sua família. A princípio, pensaram que isso estava totalmente além de suas forças. Estavam tentando resolver o problema havia tanto tempo que não viam como de um momento para outro podiam ficar alegres porque as coisas eram do jeito que eram. Lemos as Escrituras e depois oramos pedindo a Deus que operasse o milagre e os ajudasse a louvá-lo. O milagre aconteceu. Eles começaram a se sentir gratos. Fizeram isso durante 2 semanas. Em algum lugar de preocupação, em lugar de preocupação e medo, eles sentiram agora um gozo, uma alegria e paz também. Uma noite estavam na sala, a filha mais velha estava de pé no meio da sala, segurando uma planta. Olhou para eles e, quando percebeu que a observavam, sorriu e deixou cair o vaso sobre o tapete. Terra, vidro e flor se espalharam pelo chão. A moça ficou parada ali, sorrindo, esperando a reação deles. Os pais, que já tinham se entregado completamente à prática do louvor, disseram ao mesmo tempo: Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Te louvamos. A filha olhou-os espantada. Depois levantou a cabeça e, olhando para o céu, disse: Obrigado, Senhor. Obrigada. Obrigada por teres me ensinado esta lição. Daquele momento em diante, aquela filha começou a melhorar. Os pais me procuraram, diz Merlin. Eles me procuraram jubilosos. O poder do louvor tinha operado. Durante anos, Satanás havia conservado aquela família algemada por causa daquela filha. Agora, a cadeia tinha sido rompida. Tiago diz que temos de nos sujeitar a Deus e resistir a Satanás. Em Romanos 12, 21, Paulo escreveu: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Algumas pessoas me perguntam se esse princípio de louvor não é apenas um outro modo de se utilizar o poder do pensamento positivo. Louvar a Deus em todas as circunstâncias não significa que fechamos os olhos para as dificuldades. Então, não se trata do poder do pensamento positivo. Na carta aos Filipenses, Paulo diz para não nos preocuparmos com nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olhar só para o lado bom da situação é, às vezes, um modo perigoso de escapar à realidade da vida. Quando louvamos a Deus por uma situação, nós o louvamos por ela e não a despeito dela. Não estamos tentando evitar os problemas, não. Ao contrário, Jesus Cristo está nos mostrando um modo de superar esses problemas. Uma escada de louvor existe. Essa escada existe.
E eu creio que todos, sem exceção, podem louvar a Deus neste momento, qualquer que seja a situação em que se encontrem, todos podem louvar a Deus. Para que nosso louvor alcance a perfeição que Deus quer para nós, ele precisa estar completamente divorciado da ideia de galardão. O louvor não é um método de se negociar com o Senhor Deus. Não podemos dizer a Deus: nós te louvamos em meio a esses problemas. Agora, Senhor, então, soluciona-os. Não é assim. Louvar a Deus de coração puro significa deixar Deus purificar nosso coração de qualquer motivo indigno ou propósito escuso. Temos de passar pela experiência da morte, a morte do eu, para que possamos viver novamente em Cristo, em novidade de mente, em novidade de espírito. Morrer para o eu é um processo progressivo, e eu cheguei à conclusão de que esse caminho é percorrido somente através do louvor. Deus nos chama ao louvor, e a mais alta forma de louvor é a que Paulo, em Hebreus 13:15, nos exorta a utilizar. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor é oferecido quando tudo ao nosso redor são trevas. Parte do coração triste para Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é Senhor. Então o louvor, ele parte do coração entristecido, diretamente para Deus. Creio que ninguém pode louvar a Deus desse modo se não tiver experimentado o batismo com o Espírito Santo. Assim que começamos a louvá-lo, qualquer que seja o degrau da escada em que nos encontramos, seu Santo Espírito começa a nos encher mais e mais. Louvá-lo continuamente implica numa constante redução do ego e num aumento da presença de Cristo dentro de nós, até que, como Pedro, nos regozijemos com uma alegria indizível e cheia de glória. Merlin Carothers termina usando Apocalipse 19, versos 5 e 6. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, como que de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versos 5 e 6. Bendito seja o nome do Senhor. Terminamos mais uma incrível história aqui na série Guerra Espiritual, a história de Merlin Carothers. Louvor que liberta. A atuação dinâmica do louvor na liberação do poder de Deus para a solução de nossos problemas. Sim, o louvor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa história, pelo aprendizado que tivemos juntos, pelo modo como falaste conosco. Obrigado por teres falado com Merlin Carothers. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque ele teve autorização da tua parte para compartilhar o que ele compartilhou aqui. Ajude-nos a colocarmos todos em prática, Senhor, o louvor a Ti em meio à dificuldade, em meio a situações difíceis. Ajude-nos, Senhor, a Te louvarmos, a bendizermos o Teu nome. Senhor, recebe o louvor daqueles que estão Te louvando agora, em meio à doença. Alguns que estão acompanhando o H11 e estão enfermos, carregam uma enfermidade durante anos já. Alguns carregam, Senhor, o desejo da libertação de um esposo, o desejo da libertação de uma esposa, filhos libertos e não conseguem receber esta resposta, mas estão hoje Te louvando, Senhor, por estas circunstâncias.
estão te louvando e crendo, Senhor. Crendo. Estás agindo, estás trabalhando, estás fazendo melhor, estás surpreendendo. Porque tu és o nosso Deus e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome hoje, por mais essa história. Senhor, obrigado por todos aqueles que acompanharam. Louvor que liberta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Não fique triste você que está me acompanhando agora e que não passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo, né? Que Merlin aborda aqui. Talvez você não passou por essa experiência ainda, só ouve assim de longe, né, sobre isto, ou de perto também, mas não passou por essa experiência. Não deixe um ponto de tristeza invadir o seu coração, sabe por quê? Porque essa promessa é para todos. Inclui você. Inclui você. E você já está abrindo a porta para o agir poderoso do Espírito Santo. E quando você menos esperar, algum dia, algum momento, aí na sua casa, no porão ou no quarto, onde for, você vai receber o poderoso batismo com o Espírito Santo. É verdade. Assim como eu ouvi quando eu estava no seminário, no Instituto Bíblico, aos meus 17 anos, a experiência do Padre Pedro. Ele disse, estava lá, ele falou, eu estava lá, estudando no Vaticano. Ele disse, eu ganhei uma bolsa para estudar no Vaticano. Eu estava estudando teologia no Vaticano, lá embaixo num porão, num dos prédios do Vaticano. E numa madrugada eu estava estudando o original grego de Atos dos Apóstolos. E eu comecei a receber o poder do Espírito Santo no meu quarto, disse o Padre Pedro. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei novas línguas lá embaixo do porão. Eu estava ali do lado dele, ele contando essa experiência. Eu estava no Instituto Bíblico e o pastor Colenda convidou o Padre Pedro para ir lá contar a sua experiência. E foi incrível a forma como ele foi batizado com o Espírito Santo, lá no Vaticano, nos prédios ali, lá embaixo, de madrugada. Sabe o que significa isso? Significa que o poder do Espírito Santo é para aquele que crê, aquele que diz sim, aquele que está disposto. Então receba o poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Alegre-se, comece a orar e receba uma descarga gloriosa de poder do Espírito Santo manifestando-se aí na sua vida, onde você estiver. Bendito seja o nome do Senhor. Estou encerrando hoje, dando graças a Deus por esse momento, por mais essa história. Nós vamos continuar ainda com a série Guerra Espiritual. Eu tenho algumas histórias em apenas um episódio e depois nós vamos para um momento muito interessante sobre a oração e vamos encerrar a série Guerra Espiritual. Mas, por enquanto, ainda continuamos aqui, tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe. Até amanhã.